Olha a questão de número 9, ó, pra gente. Tá assim. É comum entre os autores brasileiros que tratam da evolução dos direitos humanos, você está falando de evolução dos direitos humanos, é evolução histórica. Falamos sobre evolução histórica, a gente está falando de quê? Gerações, dimensões, categorias, famílias, classes dos direitos humanos. Ou direitos fundamentais. É verdade, lembre-se que a diferença entre direitos fundamentais e direitos humanos é exatamente o âmbito. Eis aqui o âmbito internacional. E aqui o âmbito nacional, o âmbito interno. Não é verdade? A classificação desses direitos, ó, vamos classificar esses direitos ao longo da sua evolução e desses direitos segundo gerações, o que envolveria uma gradação, o escalonamento de sucessivos grupos de direitos, demarcados por características comuns. Claro que existem características que são comuns, mas são particulares. A primeira geração é aquela preocupação com o indivíduo. A segunda geração é a preocupação com uma coletividade determinada de pessoas. Pessoas vulneráveis, minorias, que por si não conseguem subsistir de forma digna, por isso é necessária a atuação do Estado. Já na terceira geração, a preocupação não é mais apenas com o indivíduo, o foco aumenta, vai para a coletividade, mas na terceira geração ela expande. São direitos difusos. Se começa a preocupar com questões que são mundiais. E aí vai. Ao longo da história da humanidade, recentemente surgiram autores que consideraram a expressão geração dos direitos terminologicamente inadequada. Ou seja, existe aqui uma crítica. O que o enunciado está falando é que é uma crítica à utilização da expressão gerações. Isso é verdade. Tanto é que se você observar ao longo das nossas correções, sempre que eu mencionei gerações, coloquei entre aspas. Porque o objetivo não é atribuir o sentido literal da palavra geração. Uma geração, ela sucede a outra. Então, veja, se eu falo assim, Augusto, o meu aparelho de telefone celular, o meu iPhone é um iPhone 13, isso quer dizer que o primeiro iPhone não existe mais. A primeira geração não existe mais. Ela foi substituída, ela não é mais parte da linha de produção. A terceira geração, ela sucede à segunda, ela substitui, ela cancela a segunda. Chega um determinado momento que a segunda geração deixa de existir. Quando a gente fala em gerações de direitos humanos, nós não temos essa ideia de sucessão, de substituição, uma geração anulando a anterior. Pelo contrário, o que nós temos em direitos humanos é uma geração complementando a outra. Então a relação entre as gerações é de complementariedade. A crítica é, gente, para de utilizar expressão gerações, porque isso dá uma falsa sensação de que uma sucede à outra. E na realidade não existe uma sucessão entre os direitos humanos. O que existe é exatamente uma complementariedade. Por isso eles são indivisíveis, eles são intercalados, interdependentes, eles são indivisíveis. Eles têm essa relação de interdependência. É muito provável que a questão vai trabalhar exatamente isso. Mas vamos continuar. A cenário alternativo que apresenta o fundamento da posição adotada por esses doutrinadores. Bom, qual que é a pergunta, na verdade, agora de prova? Ele está dizendo assim, a cenário alternativa que apresenta o fundamento da posição adotada por esses doutrinadores que criticam a expressão geração. Gente, tem que interpretar. De novo, eu estou na 9ª questão desse simulado e eu estou dizendo para vocês, atenção, porque isso é questão de prova. Todas as questões que nós fizemos são questões de prova, gente. Cuidado. Letra A. Geração é termo que traduz a concepção, aliás, que traduz a concepção, a evolução e a sucessão de seres vivos. E não de elementos abstratos, como é os direitos. Gente, sério que os direitos são abstratos? Eles são palpáveis, eles são concretos, eles são tangíveis. Tanto é que vocês o exercem. E quando é impedido de exercer ilegalmente, quando é violado por abusividade no seu direito, surge para o seu direito uma garantia. No texto da nossa Constituição, uma garantia fundamental, os remédios constitucionais. Então não há se falar aqui em abstração. Letra B. O termo geração pressupõe um espaço de tempo que,
com pequenas variações, se repete, separando os graus de evolução com uma linearidade, ou seja, ele é linear, ele é constante, que não ocorre relativamente aos direitos humanos ou fundamentais. Não, essa não é a fundamentação, gente. Essa não é a fundamentação utilizada pelos autores para criticarem a expressão geração. Então, cuidado. Letra C. Geração envolve a ideia de surgimento espontâneo, natural, o que no caso dos direitos humanos importaria em desprezar o histórico de lutas e conquistas que permeia a evolução dos referidos direitos. Vou de novo. Você tem que responder pergunta. A pergunta é, entra na cabeça dos doutrinadores? Entende o que os caras estão falando? Aqui você não está encontrando o que está errado. A dinâmica dessa questão é diferente. Aqui não dá para você entrar em todas as alternativas e ter certeza que vai ter uma expressão errada. Só que as alternativas, elas não respondem à pergunta. Você pode ter alternativas que estão perfeitas, que elas não têm erros estruturais na sua construção, mas elas não respondem à pergunta. E a pergunta é, que bendito diz esses autores para justificar a crítica à expressão gerações? Vamos lá na alternativa letra D. A noção de geração indica uma substituição de cada geração pela posterior, ou seja, uma geração substitui a outra, uma geração sucede a outra, e sucedendo ela cancela, ela anula os direitos anteriores. Isso não é verdade. O que não ocorre na evolução dos direitos humanos, perfeito. A qual, ademais, não se dá em etapas cronologicamente definidas e claramente distintas entre si. Parabéns. Ou seja, corretíssima alternativa letra D, que vai, de fato, responder a nossa questão. Aí você vai dizer, Augusto, só um pouquinho, volta lá, cara, por favor. Olha o início da alternativa letra D. A noção de geração indica uma substituição de cada geração pela posterior. Ou seja, isso é uma crítica, não é que acontece. O que eles estão dizendo é, cuidado se utilizarem em geração, vai dar esse sentido, apesar de não ser verdade. O que não ocorre na evolução de direitos humanos, por que não ocorre? Porque uma geração complementa a outra. Parabéns, você entendeu. Ok até aqui. O qual, ademais, não se dá em etapas cronologicamente definidas e claramente distintas entre si. Ué, mas Augusto, você ficou falando pra gente aí, ó, século XVIII, século XX, primeira metade do século XX, depois segunda metade do século XX. Eu sei, gente, mas não é preciso. Não é preciso. Não tem como eu dizer exatamente nesse exato instante você tem a segunda geração. Nesse exato momento, a partir desse ato, todo mundo experimentará direitos de terceira geração. Não é assim. Tanto é que eu falei agora há pouco que há autores que ainda vão acreditar e afirmar que direito à coletividade é direito de terceira geração. Na história, no direito, nada é exato. Exato é matemática. Fechou? Então, certíssimo. Alternativa letra D. Esse é o nosso gabarito da questão número 9. Vou ser a última questão também, né, gente? A gente está fechando os blocos com questões bem estruturadas, bem elaboradas. Vamos fazer um corte rapidinho e a gente volta no próximo bloco.